Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E hoje vamos falar sobre a exclusividade do caminho para a vida eterna. Exclusividade é uma palavra que não somente bota fora outras opções, mas exalta uma opção acima dos outros. Exclusividade. Se você gosta do que a Bíblia fala ou não, realmente isso não se importa em questão de que se é verdade ou não. Se você gosta do que a palavra de Deus diz, se você crê em Deus, o Deus da Bíblia e tudo que a Bíblia revela, se você concorda com a verdade bíblica, se você crê que o que Deus falou na Bíblia é verdade ou não, qualquer maneira que você responde essas perguntas, não se muda a verdade, não se muda a realidade. Se você crê que Jesus Cristo realmente era o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo mundo, se você realmente acredita que ele era Deus encarnado, ou se você só acredita que Jesus foi um profeta, um homem bom e justo, um mestre da lei, um homem ideal, um padrão para todos seguir, ou se você acha que ele foi uma fábula, uma mentira que a igreja inventou. Qualquer uma dessas opções que você aceita e você crê, não muda a realidade. Que um dia, como Filipenses 2 fala, todos se ajoelharão e confessarão como Senhor. Você não terá escolha naquele dia. Gostando ou não, querendo ou não, acreditando ou não. Se eu aceito a verdade, não muda a situação de se é a verdade ou não. E verdade absoluta, sendo na arena de ciência, de filosofia, de engenharia, de teologia, existem uns fatos, umas verdades absolutas. E não muda nada eu querendo ou gostando ou aceitando ou não. É fato. E a Bíblia conta e fala que o caminho para o céu é exclusivo. Já temos visto várias passagens que falam sobre a existência de um só caminho para Deus. Um só caminho para a vida eterna. E aquele caminho é Jesus Cristo. Se você acredita na existência do céu, o inferno. Se você acha que é melhor pensar na reencarnação como uma realidade de ciclos de vida e de oportunidades. Se você acha possível saber seu destino eterno, ou se você acha que não é possível ninguém saber, isso não muda a realidade. Que todos nós passaremos a eternidade em um lugar ou outro. Essas todas as coisas, o que nós pensamos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a eternidade, estas coisas são realidades que faz parte da existência humana. E por milhares de anos, na verdade, o ser humano tem lutado com esses temas na mente e no coração. A Bíblia dá uma orientação segura. Nós temos o comprovante de todos os milagres da ressurreição de Jesus Cristo, que deve gerar confiança da parte nossa nas promessas que ele deu. Mas querendo ou não, gostando ou não, essas perguntas, o que cremos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a eternidade, essas são parte da existência humana. E se você gostaria de estar preparado pelo que vem, pelo futuro, pela eternidade, se você quer ser preparado, algumas coisas nós temos que aceitar como verdade absoluta e temos que crer. Nós podemos ser preparados, nós podemos estar preparados pela eternidade. A Bíblia fala isso. Que esse livro aqui, essas palavras que foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13 fala isso. E nós devemos, se queremos estar preparados, devemos entender que precisamos nos submeter a essas realidades, essas verdades absolutas. E submetindo à verdade não é somente concordar aqui.
Se eu me submeto à verdade, significa eu, conhecendo a verdade, ouvindo e conhecendo, que eu vou aceitar como verdade, eu vou crer naquela verdade. E algumas coisas, se nós queremos estar preparados pela eternidade, conforme o que a palavra de Deus diz, algumas coisas, algumas verdades, nós temos que aceitar, crer, confiar nessas verdades. Aqui são algumas verdades que nós temos que entender e crer, se queremos estar preparados pela eternidade. E se nós vamos entender a exclusividade do caminho. Primeiro, temos que crer na verdade. Nós temos que crer que verdade existe e a verdade não é dentro de nós, naturalmente. A verdade absoluta não foi gerado pelo ser humano. Verdade absoluta existe no plano superior ao ser humano e devemos nos submeter àquela verdade absoluta. Provérbios 14:12 fala que há um caminho que parece bom ao homem, mas o fim daquele caminho é o quê? A morte. Todos nós temos as nossas opiniões, nós temos a nossa interpretação da informação, dos dados, da realidade. Todos nós temos nossa filosofia ou ideologia pessoal que nós achamos que o mundo seria melhor se fosse assim, assim, assim. A minha vida seria mais feliz, seria mais contente, seria mais fácil se a vida era assim, assim, assim. Todos nós trazemos à mesa nossa opinião de como as coisas devem ser. O que seria melhor. Mas a Bíblia conta, e não somente em Provérbios 14, mas a Bíblia mostra em vários lugares que o homem que confia em si mesmo como fonte da verdade está sempre errado. Nosso coração é enganoso, perverso, acima de todas as coisas. E se eu confio no que o meu coração me disse, eu vou errar o alvo. Eu vou chegar à eternidade despreparado. Nós precisamos entender, verdade absoluta existe. Deus é a fonte da verdade. Deus existe. Vemos ordem na criação física. Vemos inteligência. Vemos coisas imateriais. E a melhor explicação para tudo isso, a explicação mais inteligente seria onde há desenho, há um desenhador. Onde há ordem, é porque alguém colocou, fez a ordem. Porque na criação natural vemos, por processos naturais, vemos as coisas passando de ordem a desordem. Faz sentido ao ser humano ver a evidência que nos indica a um Criador. E o que ele revelou para nós, na palavra dele, dá para confiar. Verdade absoluta existe. Romanos 1:18 fala para nós como o homem, a ira de Deus é derramado sobre ele por como ele muitas vezes detém a verdade em injustiça. Há homens que podem ver a evidência, que podem ver os sinais e percebendo tudo isso, por não querer, eles rejeitam a verdade de Deus. E a ira de Deus depois está derramado sobre eles. Sempre as coisas piorarão. As coisas vão sempre piorar quando tratamos verdade como mentira e mentira como verdade. O julgamento de Deus sempre cairá. Nós precisamos crer que verdade existe e é possível conhecer a verdade. A segunda coisa que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos crer no Senhor Jesus. Se você quer estar preparado pela eternidade, há um só caminho. Nós temos decorado esse versículo, muitos de vocês conhecem. O caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Mas dizer, esse é que muitos acreditam. Sim, eu já ouvi isso quando eu frequentava a igreja, na minha juventude, na minha infância. Eu lembro daquele versículo. Não. Você está concordando numa maneira superficial na sua mente com algo que você não entende ou não aceita. Jesus estava dizendo, a única maneira que você chegará
a eternidade, ao final desta vida, e você estar preparado pela eternidade e entrar na presença de Deus, é se você entrasse por Ele e somente Ele. Não por uma religião, não pelas suas boas obras, não pelos seus merecimentos, nada. É só por Jesus. O que ele falou a Nicodemos? Um homem que, se qualquer um de nós poderia confiar em si mesmo e justificar a si mesmo, Nicodemos, religioso, praticante da fé, temente a Deus, procurando fazer o bem sempre, e Jesus olhou para ele e disse, você tem que nascer de novo. Em João 3,16, um versículo muito conhecido, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 5,24, Jesus falava, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Em João 11, 25 e 26, Jesus falando com Marta e Maria, depois deles perderam o seu irmão Lázaro, e eles pensando, Jesus, se você tinha chegado a tempo, se tivesse chegado a tempo, não íamos estar agora sem esperança. E Jesus falou para ele, todo aquele que vive, crê em mim, não querá morrer. Que crê em mim. Eu creio em Deus. Não, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador. Você reconheceu que você é pecador sem condições de salvar a tua própria alma e você precisa de um Salvador e você está disposto a arrepender do teu pecado, da sua religiosidade, da sua autossuficiência e crer, colocar a sua fé somente e simplesmente em Jesus, confiando que Ele consegue te perdoar e salvar. Você tem feito isso? Você tem crido nele como um Salvador pessoal? Se queremos chegar à eternidade e estar preparado, estar pronto para entrar na eternidade, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Não somente crer que, Ele existe. Eu sei que Ele falou assim. Eu lembro que Ele morreu na cruz. Não. Você precisa aceitar que a obra salvadora dele na cruz, a ressurreição dele, é a única maneira, a única obra suficiente para você conseguir perdão e a salvação da tua alma. Por isso Jesus falou, não há outro caminho. Ninguém chegará ao Pai se não fosse por mim. E Jesus deixou bem claro a exclusividade do caminho para o céu. A outra coisa que nós precisamos crer é crer na promessa da salvação. A promessa. Há pessoas que eles creem em Deus. Há pessoas que creem em Jesus Cristo. Há pessoas que eles sabem, Deus é amor, nós somos pecadores, eu sei que a minha vida, eu preciso de ajuda porque eu não consigo fazer as coisas certas. Há muitas pessoas assim. Mas eles pensam, mas não pode ser tão fácil. Não pode ser tão fácil eu somente crer e Deus me perdoar e salvar. Não, tem que ser algo mais. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar todos os... Não pode ser tão fácil. Por isso Jesus falou que você tem que se tornar como criança. Porque crianças têm fé. E eles exibem fé de maneira mais fácil. E se Deus fala para a criança, crê em mim. A criança, na inocência do coração deles, diz, ok. E se você quer estar preparado pela eternidade, você precisa crer na promessa de Deus de te perdoar e salvar, se você crê em Jesus como Salvador. O que João 1,12 fala? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tito 1,2, a Bíblia fala em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos dos séculos. As promessas bíblicas sobre a salvação
você pode confiar naquelas promessas. Você não precisa ficar na dúvida, você não precisa viver uma vida rígida, sempre se esforçando e tentando alcançar uma possibilidade de... Não, meu amigo, Jesus providenciou a obra suficiente. Ele já fez a obra salvífica. Ele já estende agora a mão de resgate, de reconciliação, de salvação a quem quiser, a Bíblia fala. E Jesus prometeu que todos quantos vêm a Ele, de maneira nenhuma os lançarei fora. A Bíblia diz que Ele foi a propiciação para os nossos pecados, mas não somente os nossos, mas os pecados de todo mundo. Quem quiser, crê, aceita e crê na promessa da salvação. Romanos 10, 9 e 10 diz, a saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos muitas promessas dado pela boca de Jesus Cristo mesmo, escritos, registrados, gravados na palavra de Deus, muitos textos que diz, se nós cremos nele, a nossa salvação está garantida e eterna, é para sempre. Hebreus 9, 12 fala sobre a obra salvífica de Jesus, que ele conseguiu, ele conquistou, ele providenciou uma eterna redenção. Não provisória, não condicional, não temporária, eterna. Ele, uma vez para sempre, aperfeiçoou a obra da nossa santificação. Hebreus 10, 14 diz. Nós podemos descansar na nossa alma, na promessa, na certeza da salvação. E uma pessoa que não está disposto a crer nessas três coisas, não tem como estar preparado pela eternidade. Você não tem como chegar ao fim da sua vida agora e dizer, eu sei que eu vou para o céu. Se você não crê na existência e a realidade de verdade absoluta e verdade bíblica. Se você nunca coloca sua fé em Jesus como teu Salvador, se você não aceita, nunca aceita Ele, recebe Ele como Salvador pessoal, você não vai ter como dizer ao final da sua vida, eu sei que eu vou para o céu, porque Cristo é meu Salvador. E se você não crê na promessa da salvação, se você está ouvindo a minha voz agora e dizendo, mensagem bonita, mensagem amável, que bom, que bênção, mas essa é só a opinião daquele pastor. Eu não te dei a minha opinião. Eu compartilhei vários versículos, promessas da Bíblia, a palavra de Deus. Se você não está disposto, se você disse, mas eu não tenho como aceitar, eu não posso crer que é tão fácil. Em outras palavras, você está dizendo a Deus, você mentiu na tua palavra. O Senhor não tem poder para nos dar, para nos revelar a tua palavra. Você não tem poder para preservar a tua palavra para que todos os povos possam conhecer a tua verdade. E o que eles escreveram lá está errado e eu não posso confiar em ti. Esse que estamos falando a ele. Se nós não aceitamos a promessa bíblica da salvação. Você não quer viver assim. Você não precisa viver na sua dúvida, tentando fazer muitas boas obras e seguir os passos da tua religião, pensando que isso te levará ao céu. Não. O que te leva à presença de Deus é a verdade bíblica, que crendo no Senhor Jesus Cristo como tua única esperança, recebendo Ele como teu único Salvador suficiente, você pode confiar na certeza, na promessa da salvação da tua alma. Você não gostaria de aceitar? Você não gostaria de abrir o teu coração e receber Jesus pessoalmente como Salvador? Se você tiver pergunta ou dúvida, pode entrar em contato conosco, mas não deixe essa decisão para outro dia. Aproveita da oportunidade de hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Crê na verdade. Aceita a verdade. Abre seu coração para Jesus. Crê nele. Confia na promessa bíblica.
da salvação que Deus está disposto a dar a quem quiser. Deus os abençoe. Até a próxima.